E nesse momento nós vamos, como prelúdio, ouvir a equipe de louvor da nossa igreja. Transformar
vamos orar. Senhor nosso Deus que está nos céus, obrigado, Pai, por esse dia que nos deste, pelo sol, pelo ar que nós respiramos, pela vida, Senhor, de cada pessoa que está aqui para congregar contigo. Seja com os irmãos, Senhor, que estão nessa reunião, os irmãos que estão no Facebook, e seja também, Senhor, com aqueles que não conseguem estar presentes, mas que estão com o coração, estão em oração, estão com pensamento em Ti. Fica conosco a cada dia. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. O tema do nosso culto é Jesus, a verdadeira alegria. Nós temos vários motivos para nos alegrarmos, né, irmãos? Por estarmos aqui juntos, quase todos os dias, né, menos no sábado, que não a nossa reunião de oração, mas que vários motivos nós temos, pela nossa vida, pela comunhão dos irmãos, pela nossa família. Então, Jesus, a verdadeira alegria. Levemos a mensagem de vida, de paz e de salvação. Nós vamos ler Isaías 9, versículo 3 e Filipenses 4, 4, que diz: Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Alegrei-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos ouvir Cântico da Colheita. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher. O fruto que hoje temos nas mãos é o que nos fazia sonhar. Com muito trabalho e guardando a missão, chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor. Mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra o canto se ouvia. Grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa
Amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Nós devemos estar sempre lembrando disso, irmãos. Por mais dificuldades que nós tenhamos na nossa vida, o Senhor sempre faz grandes coisas por nós, né? Ele nos ama, Ele quer cuidar de cada um de nós. Então, nós vamos estar fazendo um momento de oração. Eu vou pedir à irmã Venância para estar orando nesse momento. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esses momentos em que podemos te louvar, podemos agradecer suas bênçãos, Senhor Deus, que têm sido tão grandes nas nossas vidas. Obrigada, Senhor Deus, porque nós sentimos a tua presença, ó Pai, em meio mesmo a essa dificuldade, essa pandemia que estamos passando. Nós temos sentido, Senhor, a tua presença ao nosso lado. Obrigada porque a tua igreja, Senhor, tem possibilidade de usar essa ferramenta, Senhor, para estar juntos, para estarmos louvando a Ti e para ouvirmos a Tua palavra. Obrigada, Senhor Deus, porque grandes coisas realmente Tu tens feito na nossa vida. Grande, Senhor Deus, têm sido as coisas, ó Pai, que têm acontecido e nós sabemos que é o Teu Espírito Santo atuando em nossas vidas. Abençoe, Senhor, agora, ó Pai, pastor Moisés, que irá nos trazer a mensagem hoje à noite. Abençoe a irmã Lúcia, que está dirigindo. Abençoe a liderança da tua igreja. E abençoe, Senhor Deus, a cada um de nós e a cada família também, Senhor, representada nessas telinhas aqui, Senhor. Sinto, ó Pai, todos os dias a tua presença. Obrigada, Senhor Deus, por tudo. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Ministério 360. Boa noite, irmãos. Então, hoje os avisos são um pouquinho diferentes dos que a gente está tendo, né? Toda quarta, todo domingo. Primeiro, eu queria falar sobre o culto de amanhã, né? Como os irmãos sabem, as nossas reuniões de oração têm acontecido às segundas, terças, quintas e sextas, às 6 horas da noite. Só que amanhã, e apenas amanhã, vai acontecer às 8 horas, por conta da maratona de 24 horas de oração pelo Brasil, que está sendo promovida pela Convenção Batista Brasileira. E a nossa igreja ela foi inscrita para participar às 8 horas pela Associação Caxiense. Então, apenas amanhã a gente vai ter essa mudança de horário. A partir de sexta-feira, tudo vai voltar ao normal e os cultos serão às 6 horas, como costumam ser. E um segundo recado, que é sobre o nosso almoço de missões, que será no domingo agora, dia 26 de julho. É o nosso almoço habitual, né, de missões, para arrecadar fundos para missões estaduais, só que, por conta da pandemia, ele vai ser feito de uma forma um pouquinho diferente. Então, vamos começar falando dos pedidos. Como é que os irmãos podem fazer esses pedidos? Eles podem ser feitos pelo WhatsApp da igreja durante a semana, o 26733599. Os irmãos podem fazer os pedidos por lá. E no domingo também, só que no domingo vai estar restrito de 9 às 11. Durante a semana não tem essa restrição, mas no domingo a gente vai ter essa restrição de horário, de 9 às 11. E no domingo também os irmãos podem pedir por telefone. Durante a semana só pelo WhatsApp. No domingo também tem a opção do telefone. E essa entrega, como é que ela vai ser feita? Já que não tem como a gente almoçar todo mundo junto na igreja, os irmãos, vocês podem ir buscar a encomenda de vocês no estilo drive-thru, né? Aquela coisa de estar dentro do carro, vai receber a encomenda. E para os irmãos que moram mais longe, podem solicitar o delivery, podem solicitar essa entrega. No caso dos irmãos que moram um pouco mais distante da igreja, a entrega o pedido vai ser entregue na casa. E aí que você me pergunta, o que nós temos para vender? Nós temos o almoço, com 2 opções. A primeira opção é filé de frango empanado com salada de alface e tomate. E a segunda opção é a carne picadinha com batatas poradas. Nas 2 opções, a sobremesa vem inclusa, que é doce de banana, e também vem incluso o acompanhamento, que é arroz, feijão e farofa. E também, além do almoço, a igreja também vai estar vendendo pudim de leite condensado e lanche.
No caso, o lanche vai ser a empada com refrigerante baby, que é aquele refrigerante pequenininho. A empada pode vir em 3 sabores: frango, queijo e camarão. E, por fim, a pergunta mais importante: quanto vai custar cada item? O almoço, com a sobremesa inclusa, custa R$ 15. Tanto uma opção quanto a outra. O pudim, a fatia vai custar R$ 3 e o lanche vai custar R$ 5. Todas essas informações que eu passei aqui, elas estão no WhatsApp da igreja, foram colocadas ontem na lista de transmissão, e também tem lá no Facebook, caso surja alguma dúvida. E caso surja mais alguma dúvida, mesmo com as informações, pode perguntar lá no WhatsApp da igreja que a gente tira todas as suas dúvidas. Então é isso, irmãos, participem do almoço missionário para poder ajudar em missões estaduais. E são esses os recados de hoje. Obrigada pela atenção. Isso aí, irmãos, vamos participar, vamos contribuir para missões, né? É um momento muito importante que a nossa igreja esteja participando, né? Jesus, ele é a nossa verdadeira alegria, né? Temos certeza que o Senhor está presente e agindo em nossas vidas. Como leitura bíblica, nós leremos Apocalipse 15, 15, versículo 4, Isaías 12, de 2 a 6. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria, vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: louvem ao Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos, e que saibam que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Vamos ouvir o coro Cantares cantando Maior que Tudo.
Amém, irmãos? É tão bom, né, ouvir nossos grupos cantando, como o grupo de louvor que nós ouvimos no início do culto, agora o coro Cantares. Que Deus possa estar abençoando os irmãos, né, que participam desse ministério, fortalecendo as suas vidas, né? E agora nós vamos passar ao momento de missões estaduais, a campanha de 2020, Sim, eu creio. Por que cremos? Nós cremos em Deus porque nós somos submissos a Ele, nós vivemos de acordo com a vontade que a palavra de Deus fala para nós vivermos, né? E Deus sempre quer o melhor para mim, para vocês, para todos nós. Então, sim, nós cremos em Deus. E a divisa se encontra em João 5, 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Vamos ouvir o hino oficial? Do pecado, eu creio que tuas asas sim eu posso
graça que liberta do pecado. Sim, eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. Eu creio sim. Amém, irmãos. Eu creio no Deus do impossível, eu creio que isso tudo vai passar, eu creio que Ele pode fazer maravilhas, como tem feito até agora, e vai fazer muito mais no decorrer das nossas vidas, no decorrer da vida do ser humano aqui na Terra, né? E nós vamos passar por um momento de intercessão. Nesse momento de intercessão, lá em Hebreus 4,16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esse é um tempo de ajudar, é o tempo de missões estaduais, é um tempo que nós precisamos da colaboração para poder estar sustentando os missionários que estão no campo, né? Fazendo o ID de Jesus de uma maneira mais contundente, porque o ID de Jesus nós podemos fazer na nossa vizinhança, na nossa família, mas eles vão a outras pessoas levar a mensagem salvadora de Jesus. Então, nesse momento, quais são os motivos que nós vamos estar orando, né? Para que Deus mova os corações e levante pessoas para amar, interceder e contribuir ainda mais com a obra missionária. Vamos orar para que as igrejas se envolvam com os projetos de evangelização no estado do Rio de Janeiro. Oremos pela saúde física, emocional e espiritual dos missionários e de suas famílias. Ore pelo trabalho de evangelismo e missões da PIB Universitária do Brasil, para que Deus nos dê estratégias para alcançar os perdidos. E eu vou pedir nesse momento que a irmã Tati, Tá sem áudio, Tati. Melhorou? Sim, Tati, sim. Oremos. Querido Deus amado Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui juntos, mesmo que de nossas casas, Pai. Pelo privilégio que temos de orar, Pai, de pedir, Deus, de ouvir a Tua palavra, Senhor. Queremos nesse momento, Deus, te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Pai, interceder, Pai, por missões. Senhor, nós queremos orar agora, Pai, para que o Senhor haja nos corações, Deus. Senhor, em nome de Jesus, toca nos corações, Pai, para que eles venham, Senhor, entender, Pai. Entender, Senhor, missões, Pai. Queremos pedir, Pai, pelas necessidades, Pai, dos missionários, Deus, que venham todas ser atendidas, Deus. Que não venha faltar nada para eles, Senhor, para suas famílias, Pai. Continua, Senhor, fortalecendo, Pai, esses missionários, Deus, do mundo inteiro, Senhor. Queremos pedir também, Senhor, por missões aqui, Senhor, missões estaduais, Deus. Que o Senhor possa estar, Senhor, direcionando cada projeto, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda a nossa igreja, Deus, que venhamos, Senhor, nos capacitar, Senhor, que venhamos olhar para outras vidas, Senhor, com amor, Deus. Que venhamos, Senhor, ter sede, Pai, por buscar almas, Senhor, pessoas perdidas, Senhor, naquele lugar, Deus.
Senhor, em nome de Jesus, ser conosco, Senhor, nos ajuda, Senhor. Tira tudo que não provém de Ti, Pai, das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos dado estratégias, Pai, para que possamos, Senhor, fazer a Tua vontade. Muito obrigada. Em nome de Jesus é que te oramos e agradecemos. Amém. 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 Vamos passar o momento da mensagem. Eu vou pedir ao N para estar apresentando o pastor Moisés. Apresentar o pastor Moisés é uma alegria, né? O pastor Moisés é uma pessoa muito especial, né? Cadê o pastor Moisés? Oi. Oi, pastor. Apresentar o pastor Moisés é uma alegria muito grande, porque ele conquistou a nossa amizade, nós o conquistamos também, acredito, porque ele é sempre muito simpático, muito solícito. Nós fizemos no final do ano passado, eu e a irmã Marta tivemos o privilégio de viajarmos juntos com ele e a esposa para São Paulo. Passamos ali uns dias muito agradáveis, participando do Congresso Multiplique. E que oportunidade maravilhosa que a gente teve de poder compartilhar aqueles dias ali. Eu tenho um carinho muito especial pelo pastor Moisés. O pastor Moisés foi pastor ali em Bom Pastor, né? E agora está em Jardim Redentor, Exato. Uma igreja bem grande. Levei um susto quando ele falou do número de pessoas que a igreja congrega ali, congregam ali naquele templo, naquela igreja, e estão já tendo cultos presenciais. Ele vai poder falar um pouquinho sobre isso. Então, passo a palavra para o pastor Moisés. Pastor, fique à vontade, a palavra é sua. Nós sabemos que o pastor tem um compromisso após o culto, mas o pastor tem a liberdade de falar pelo tempo que o Espírito Santo desejar usá-lo nesse tempo, ok? Então, pode tomar Amém. A palavra, pastor. Muito bem, povo amado. Deixa eu me acostumar aqui com isso, né? As ferramentas para a gente fazer cultos online, né? Elas são cada vez mais criativas e a gente vai se adaptando aos poucos, né? Portanto, eu quero dizer para vocês o seguinte: sumiu o áudio, se sumiu o vídeo, dá um toque aí, a fim de que a gente possa ajustar alguma coisa na ferramenta, para que não percamos, né, o ponto da mensagem e nem tampouco aquilo que Deus deseja nos falar através da palavra, tá bom? Então, povo amado, Deus abençoe-nos durante esse culto. Muito bem, eu estava pastoreando a Igreja Batista Segunda do Bom Pastor até dezembro. Tinha no meu coração um desejo de deixar o ministério de lá após 16 anos de ministério. E antes que eu deixasse lá, eu fui convidado para o interinato da Igreja Batista Central do Redentor. E atualmente estou nela, como pastor interino, e deixei o ministério de lá, porque já havia um ano atrás, né, já havia orado, conversado com a família, e a família, então, juntamente comigo, né, decidiu que era nosso tempo mesmo. Deus falou ao coração de toda a família. Estamos numa igreja hoje que tem capacidade para 850 membros sentados. Não temos essa membresia atualmente, né? Mas estamos em crescimento e, embora tenhamos capacidade para receber tanta gente, redividimos os espaços quando retomamos o culto presencial. Então, esse redividir os espaços fez com que uma igreja com capacidade de 850 membros só pudesse atender 128, né? E temos toda aquela segurança que o Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde pede para que possamos ter o culto presencial. É claro, amados, que tem todo o medo de cada um de nós em torno dessa retomada, né? Mas não só vocês, como quem prega online, deseja aquele feedback
que só o olhar das pessoas, né, presencialmente falando, nos motiva e nos dá aquela resposta àquilo que pregamos, né? Eu posso dizer sinceramente, fiz algumas lives e ainda faço, né? O nosso culto tem sido também online, uma vez só por semana, mas eu fico sem jeito, não peguei o jeito desse negócio, né? Mas a nossa retomada tem motivado bastante gente, e daqui a pouco a gente vai transformar a nossa igreja, quer dizer, a gente vai ter que mudar e fazer igual o pastor Josué Valandro Júnior, né? Você vai ter que se inscrever no culto que você quer participar, porque a igreja não pode receber todo mundo, né? E a gente já começa a ter um problema, né? A nossa retomada, nós tínhamos 30 pessoas presenciais, né? No primeiro domingo. A gente já está aí há um pouco mais de um mês da retomada. E no nosso último culto, nós tivemos a lotação. A lotação é 130. Nós só podemos receber 128. Enfim, a gente começa a ter um santo problema na retomada. Mas eu respeito todo aquele que ainda não retomou seus cultos, porque cada um conhece, né, as limitações do seu povo e as suas próprias limitações. Cada um tem seus temores. E eu, é com temor e tremor que eu falei, irmãos, vamos voltar devagarzinho. E nós estamos vencendo essas dificuldades, tá bom? Dito isso, povo amado, quero trazer uma palavra para nós. E essa palavra, ela tem como base o tempo que nós estamos vivendo aqui na Igreja Central do Redentor. E eu acredito que também é o tempo que vocês estão vivendo aí na primeira igreja universitária do Brasil, né? Nós estamos vivendo um tempo igual, é um tempo transitório, né? Mudança de liderança pastoral. Eu estou como pastor interino, estamos gerindo um processo de substituição, na verdade, não, né? Eleição pastoral. Embora a igreja queira que eu seja candidato, e eu estou inclinado para ser candidato, nós estamos vivendo esse tempo. Vocês também vivem esse tempo. E a palavra que eu vou trazer, ela está muito ligada a essa questão um pouco, né? Eu quero falar sobre formar e motivar equipe, tá bom? Eu até propus um tema para nós, né? Como fazer de um problema uma oportunidade. Como fazer de um problema uma oportunidade, né? E eu quero tomar como base para nós, e eu gostaria que você entendesse o seguinte: tudo aquilo que nós vemos e lemos na palavra de Deus, revelada por Ele próprio, é para nos trazer ensinamentos, né? Não há nada na Bíblia que eu entenda como, isso é só uma informação, né? Aquilo ali nos traz lições, e essas lições, para serem aprendidas, requer muito ouvir da palavra, oração, meditação, entendimento, e é muito importante que entendamos assim a palavra de Deus, para que tenhamos interesse e sejamos motivados. Infelizmente, somos nós mesmos que complicamos a palavra. Às vezes nós desejamos, mas é só isso, o evangelho é muito simples, é tão simples que às vezes é irritante para algumas pessoas, né? Jesus, Paulo, ele diz que é loucura. Jesus disse também que o evangelho é uma loucura, e nós temos realmente visto isso na palavra pela sua simplicidade. E o simples nem sempre é muito atraente, mas o evangelho é simples, e para algumas pessoas, elas só aceitam se for bastante complicado, né? Então, a gente quer trazer a simples palavra de Deus para um entendimento racional daquilo que Deus quer falar e como Deus opera através do seu Espírito, usando homens, né, para transformar problemas em soluções criativas, para transformar
murmurações em possibilidades de crescimento e até mesmo descoberta de novos líderes, né? E uma dessas lições está em Atos, no capítulo 6. Se você tiver de Bíblia, né? Então eu quero ler Atos, capítulo 6, e a gente vai ver como fazer de um problema uma oportunidade de crescimento, né? Você pegou sua Bíblia aí e diz amém, tá bom? Eu vou ler para nós Atos capítulo 6, e eu quero compartilhar com os irmãos do versículo 1 até o versículo 7, tá? Atos capítulo 6, de 1 a 7. Diz assim, olha: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque a viúva deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas os irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Que Deus tem para nós aqui. Vamos falar com Deus em oração. Você pode orar comigo? Fala com Deus assim: Senhor, me dá sabedoria. O que o Senhor deseja para o meu coração? O que é importante eu entender, ó Deus, nessa noite, através desse episódio na vida da igreja primitiva. Eu abro o meu coração a Deus, para o Senhor, e abro minha mente ao entendimento vindo do Senhor. Portanto, Pai, ouve a minha oração, atende segundo a tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é claro que trazer este episódio à memória de todos é realmente trazer a memória, porque a maioria de nós estamos ali com 23 participantes. Eu acredito que a maioria de nós, participantes desse momento, conhece esse episódio da igreja primitiva, mas é muito importante entrar no contexto para que a gente possa ver as lições e as verdades que possam ser aplicadas para cada um de nós, aos nossos corações, né? Muito bem. Aqui, irmãos, havia uma murmuração de uma igreja grande. Essa igreja aqui, que é a igreja que se inicia, né? Ela tem seu início de uma forma mega. Não é a igreja que começa como uma congregação. É uma igreja que começa com 5.000 membros. É muita gente, mas muita gente. A igreja começa, irmãos, com Pedro tomado pelo Espírito Santo, ali na festa de Pentecostes. Pedro ele faz um apelo, e naquele momento acontece, no final do apelo, 3.000 conversões. E logo depois, Pedro ele vai à sinagoga, né, vai ao templo, e quando ele vai ao templo, ele vai com João, e ali na porta do templo ele cura um homem, né? Ele diz assim: não tenho ouro nem prata. Era um coxo que estava ali, mendigando, e ele cura. Ao curar aquele homem, ele também é questionado, e Pedro então ele toma a palavra, e ao tomar a palavra para responder ao questionamento feito, e ele o faz dentro do templo, né? A igreja então, a partir da palavra dele, há mais conversões. E essas conversões, diz o texto, que a igreja
agora tem cerca de 5.000 pessoas. É essa igreja agora, esse grupo grande, que começa a murmurar por conta de uma questão. Igreja grande tem problemas, toda igreja tem, e pequena também, né? E qual é a murmuração? A murmuração aqui é que as viúvas dos helenitas não estavam sendo atendidas, né, na igreja. A igreja tinha tudo em comum, não esqueçam isso, vendiam suas propriedades e todo mundo se ajudava, né? Mas na distribuição de alimentos, nas necessidades, parece que havia uma inclinação da igreja a atender mais o seu próprio povo. E quem era o próprio povo? Os apóstolos eram judeus. Quem são os helenitas? Helenitas, basicamente, são aqueles que apreciam a cultura e a língua grega. Então, para a igreja, aqueles eram os gregos que se converteram. São os gregos. E como a igreja, né, ela estava nascendo com a maioria da sua liderança, né, sendo judeus, parecia que havia uma inclinação até daqueles auxiliares ali na igreja de enxergar primeiro seu próprio umbigo, seu próprio povo. Por isso da murmuração, né? E uma igreja, irmãos, quando ela tem pessoas que murmuram, ela tem um problema de divisão. Então é importante primeiro, né, como fazer de um problema uma oportunidade de crescimento. A primeira coisa que precisa se fazer num momento desse é identificar o problema, né? Eu quero fazer de um problema uma oportunidade de crescimento, eu preciso identificar o problema. Então, eles identificam o problema. A identificação do problema, portanto, é murmuração. Murmuração por quê? Murmuração por conta de algumas questões, né? A primeira questão, ela é santa. É um santo problema. Crescimento da igreja. Esse é o primeiro problema, né? O problema é que a igreja cresceu. Isso aí é maravilhoso. A gente nem enxerga como problema, né? Mas vamos lá. Murmuração. Murmuração pelo quê? Esquecimento das viúvas, ok? Isso começa a nos levar a enxergar os problemas, né? O problema também era um problema social, né? O problema também era racial, entre judeus e helenistas. Então, racial. O problema também era de preconceito. Se alguém não estava sendo atendido porque era de outra cultura ou de outra língua, isso cheira a preconceito. A gente está falando de identificação do problema, né? Então, o problema também era de preconceito. É claro que também o problema era fome, né? Conforme dizia o Betinho, quem tem fome tem pressa, né? Então, estavam, o que precisa? Meu problema é resolvido nessa igreja. Fome. E a gente consegue enxergar também esse problema como um problema de gestão. É um problema de gestão. Parece que não tinha gente para ver isso e para administrar isso, né? Então, viu que problema grande? Só o primeiro é santo, é o crescimento. Mas como tudo isso advém do crescimento, a gente entende e pode chamar de um santo problema, né? Então, pense comigo, faça do problema uma oportunidade de crescimento. A gente entende que, através do texto, esse problema freou o crescimento da igreja. Estava crescendo, mas freou. Eu vou ler de novo, versículo 1, diz assim, olha, e naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, aconteceu o problema. Você vai ver que no versículo 7, e eu vou ler depois de novo, diz assim, e a igreja voltou a crescer. E a igreja voltou a crescer. Então, voltou porque se resolveu o problema. Muito bem. Como resolver esse problema? Identificado, né? O texto nos diz que, a princípio, houve, por parte dos líderes, uma convocação.
porque os líderes foram informados, né? O pior problema que uma igreja pode viver é quando a liderança é a última a saber. Porque quando a liderança é a última a saber, irmãos, a única coisa que pode se fazer é o rescaldo. Porque já incendiou tudo. Então, a liderança, ela tem que ser a primeira a saber. Se há um problema no seio da igreja, se deve buscar a sua liderança. E aqui, na igreja primitiva, foi o que aconteceu. Buscou-se os apóstolos. Você pode ver isso no versículo 2, né? É muito importante que os membros da igreja, identificando murmurações, identificando qualquer tipo de problema, que venha trazer divisão, que venha trazer murmuração, né? A gente está falando disso também, que venha trazer qualquer problema que vá dividir ou formar grupinhos na igreja, se comunique à liderança. Olha, eu estou enxergando alguma coisa aí que vai nos trazer dificuldades. E eu estou trazendo a liderança para se tratar. Não faça do problema uma fofoca, mas faça do problema um desejo de trazer solução. Então, se comunica para a pessoa certa. Eu fico muito triste quando os problemas que envolvem a igreja, né, vai causando, né, aqueles grupinhos que minam uma igreja e minam a liderança sem que estes saibam. É muito ruim, né? Então, igreja do Senhor, faça igual a igreja primitiva. Tem um problema? Busca a liderança. Versículo de número 2 diz assim: então os 12 convocaram a comunidade. Olha só, eles sabiam o problema, levaram para a igreja. Olha, me comunicaram o problema e eu quero trazer a igreja. Então, eles convocaram, né? E eles tinham um argumento para não se envolver no problema. Às vezes, nós queremos blindar a liderança, né? Os apóstolos ali, eles tinham um argumento para ficar blindados, né? Blindados. Sabe o que é blindar a liderança? Ou blindar o líder? É quando alguém está com um problema muito grave, aí ele quer falar para o pastor minutos antes do pastor pregar. E a gente sabe que se ele receber aquele problema, vai bagunçar tudo que o Espírito Santo colocou em seu coração. Então, há momentos, irmãos, que nós podemos resolver problemas sem trazer problemas para a liderança da igreja, né? Olha, isso pode ser resolvido entre nós? Se pode, vamos resolver. Isso pode ser resolvido lá no departamento em que o problema está acontecendo, com os próprios líderes do departamento. Então, vamos resolver. Lembra o que Jetro orientou a Moisés? Moisés, problema pequeno, Moisés. Deixa eles resolverem. Escolhe líderes aí que resolvam esses problemas. Mas aquilo que for muito difícil, que eles tragam a você, né? Os apóstolos entenderam que não eram problemas que eles deveriam resolver. Então, como se eles se blindassem para aquilo que era mais importante para a igreja, né? Eles dizem assim, olha, não é bom, isso aí é uma argumentação deles, não é bom que nós deixemos isso para tratar disso, né? E aí, então, dado o argumento, acontece uma divisão de tarefas. Quero ler o verso 3 e 4 com a igreja. Diz assim, olha, mas irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito, de sabedoria, os quais encarreguemos desse serviço. Olha só, que oportunidade maravilhosa. Eu enxergo, irmãos, que aquele que identifica o problema, na maioria das vezes, ele já está pensando ou tem uma solução. Tem gente que, diante de uma questão difícil, diante de um pequeno incêndio, ele joga um balde de gasolina e tem gente que joga água, né? E aí, nesse caso, irmãos, a liderança, ela faz uma divisão de tarefa, e essa divisão de tarefa, ela é proposta para a igreja. Olha, vocês aí podem escolher líderes
que vão resolver esse problema. E eu quero dar essa oportunidade, como os apóstolos dissessem, nós queremos dar essa oportunidade à igreja, porque há entre vós pessoas capazes, e nós vamos descobrir quem são. Nós, como igreja, vamos descobrir quem são. Veja bem, irmãos, como fazer de um problema uma oportunidade de crescimento. Nós temos visto, através desse texto, que esse crescimento, você vai ver a partir do verso 7, né, ou no verso 7, que não é só uma retomada do crescimento da igreja, mas também é um crescimento de liderança. Eles começaram a descobrir vocacionados a partir de um problema. A igreja começou a identificar pessoas capazes, né? E aí, então, eles falam, olha, escolhe 7 pessoas aí entre vós. Não sei porque é o número 7, né? A igreja era muito grande, escolheram 7. É muito importante a igreja pensar em número de pessoas, de comissões e de tudo, né? Existe uma visão de que se o número é muito grande, ele pode ser de uma comissão muito grande, pode ser difícil de trabalhar, uma comissão muito pequena pode não ter tanto estímulo nem representatividade, mas um número bom, né, pode, sem dúvida, resolver o problema. Mas eu não quero focar no número, eu gostaria que vocês pensassem o seguinte: o problema trouxe uma oportunidade de descobrir, desenvolver e formar liderança, né? Liderança que pudesse se aplicar àquilo, né? Dá um exemplo aqui da nossa igreja. Com a pandemia, nunca tínhamos pensado em um ministério para um determinado problema que a igreja passou a viver, né? Nós tínhamos aqui uma pessoa que operava o som, sempre tivemos, como uma pessoa que operava o data show, né? Mas a gente ficou aqui com esse negócio de live, 4 lives por semana. Nós ficamos, meu Deus, está muito difícil. E não havia pessoas que pudessem cobrir aquelas que estavam trabalhando. Olha que problema. E a dificuldade, porque às vezes não entrávamos no horário e às vezes também nós tínhamos o culto interrompido porque caía. E aí um irmão se levantou e falou assim, pastor, por que não cria um ministério de multimídia? Porque existem jovens que têm talento na igreja para isso. Aí eu falei, rapaz, que ideia formidável. Então eu escolho você, convoca o grupo, faz uma chamada para a igreja, convocando os irmãos que desejam compor o ministério de multimídia. Olha, 5 irmãos se apresentaram. E nós, então, formamos um ministério novíssimo na igreja, ministério de multimídia. E agora eu posso descansar. Por quê? Porque são jovens, a maioria são jovens, de muito talento. Eles sabem mexer com maestria. E eu falei, glória a Deus, né? Nossos problemas acabaram. E eles fazem um trabalho fantástico. Ou seja, em meio a um problema, nós achamos uma oportunidade de crescimento, de descobrir líderes. E até pessoas que estão chegando à igreja se interessaram em ajudar, né? E tem uma pessoa que nem membro da igreja é. Ela está vindo na nossa igreja porque a sua igreja não começou, não retomou. E ela se inscreveu para o multimídia. E eu falei assim, e agora? O que eu faço? Né? Vou ter que conversar com o pastor dela, porque ela tem muito talento nisso. Falou, não, pastor, eu quero participar desse negócio aí. Eu falei, então, tá bom, você vai participar. Como fazer do problema uma oportunidade de crescimento, né? Muito importante. Então, vamos lá. Divisão de tarefas, né? Tem gente ali no meio. Houve, então, uma proposta, se estipulou um critério, né? As pessoas, irmãos, que desejam ajudar em meio a um problema qualquer, devem ser pessoas idôneas. E nós aprendemos aqui com a igreja primitiva que tem que ser idôneo para fazer parte de um grupo que propõe solução, né? E
eles colocaram os critérios, né? O versículo 3 diz que os critérios são assim, ó, boa reputação, cheio do espírito e sabedoria. Boa reputação, cheio do espírito e sabedoria. É claro, amados, se você enxerga que alguém tem que trazer solução, de forma nenhuma, você pode identificar nesse incapacidade por conta de testemunho, incapacidade por falta de sabedoria e também incapacidade, segundo o texto diz aqui, né? Porque não é uma pessoa usada pelo Espírito, ou que tem a ausência, ou que não permite que o Espírito Santo trabalhe em sua vida. Então, sempre há alguns critérios. Isso é muito importante, afinal de contas, a gente está tratando com igreja. E aquele que não enxerga de forma espiritual, geralmente não será parte da solução, mas simplesmente será mais um problema, né? Então, é muito importante se ver critérios que sejam espirituais e não só o critério humano, né? Não são lá as suas, a sua formação cultural que te habilita em se tratando de questões espirituais, né? Às vezes a gente lê a nossa não, né? A gente lê o currículo da pessoa. Meu filho veio aqui no meu gabinete e ele viu um livro que eu estava lendo. E ele leu o currículo da pessoa. Ele ficou impactado. Falou, uau, eu não sabia que fulano era isso tudo. Eu falei, tá, mas como você vê fulano? Olha, ele é fantástico, mas agora eu vejo que ele é mais fantástico ainda. Eu falei assim, então, olha só, esquece o que você leu dele, porque ele não precisa disso para ser quem ele é. Ou seja, é uma pessoa fantástica. E nós desconhecíamos o currículo dele, né? Então, o currículo não te habilita espiritualmente, mas aquele que é bem preparado espiritualmente, ele também se aplica a coisas que não são espirituais e não traz o seu currículo à frente, mas traz o seu espiritual à frente. Vemos isso aqui na escolha desses líderes para resolver soluções, né? Estou caminhando para o final, a gente falou de convocação, argumento, divisão de tarefa, proposta, critério, tudo isso, irmãos, veio da liderança. Os 12 apóstolos que trabalharam isso quando tiveram noção do problema. Convocação, argumento. É muito importante, irmãos, que nós, como igreja, enxerguemos na igreja a possibilidade de convocar pessoas, né, que possam ajudar. Mas a partir de quê? A partir de uma visão de toda a igreja. Cada igreja é uma igreja, né? Mas veja bem, eu posso apontar uma liderança ou eu posso permitir que a igreja aponte uma liderança. Nesse caso aqui, os apóstolos deliberaram para a igreja enxergar uma liderança, tá? Estou falando, irmãos, que cada igreja é uma igreja e esta igreja enxergou assim. Que os irmãos enxerguem aí e achem a liderança. Os critérios são esses. Enxerguem aí a liderança. Muito bem, concluindo, irmãos, no versículo 5 nós enxergamos que a igreja concordou, né? Quero ler aqui, diz assim, ó, o parecer agradou a toda a comunidade. A igreja concordou e isso foi muito bacana. A igreja concordou, encontrou a liderança, os 7 homens, e o que fizeram? Apresentaram a liderança. Olha, nós encontramos, de acordo com aquilo que vocês proporam para nós, encontramos esses 7 aqui, né? Eu não sei como é que os apóstolos, né, fizeram para confirmar os 7. Se fizeram entrevistas, não fizeram, ou simplesmente confiaram na igreja para que, uma vez apresentado, eles deliberassem a ponto de nós lermos assim, e eles aprovaram aqueles candidatos. E fizeram então o quê? Oraram e impuseram as mãos. Irmãos,
Com isso, a igreja retomou seu crescimento. Quero ler o versículo de número 7. Diz assim, ó: crescia a palavra e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Compara o verso 7 ao verso de número 1. Olha o número 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração. Já quando você lê o verso 7, diz assim, ó, e multiplicava o número dos discípulos. Parece que existe um freio. Aquele problema, irmãos, causou um freio. Mas uma vez solucionado, né, o relato de Lucas que escreveu Atos, né, dos Apóstolos, o relato de Lucas é que a igreja retoma o seu crescimento depois da solução resolvida. Enfim. Como fazer de um problema uma oportunidade de crescimento? Está aí. É na nossa igreja que nós temos, irmãos, pessoas capazes de resolver os próprios problemas dela, né? E isso é muito importante. Identificar essas pessoas é um passo importante. Dar crédito a essas pessoas também é importante, né? E, sem dúvida, dar crédito, que eu digo aí, tá? É apresentá-las à igreja. Olha, eu quero apresentar essa equipe como parte da solução, né? E enxergar, de alguma forma, que a igreja retoma a sua paz, o seu ânimo e o seu crescimento, faz parte do dar crédito a esse grupo. É muito importante, irmãos, reconhecer essas pessoas e, conforme diz a palavra, a quem honra, honra. E a igreja poder falar assim, olha, damos graças a Deus por fulano, damos graças a Deus por essa equipe, porque a nossa igreja agora tem paz por conta desse grupo, por conta dessa pessoa. Isso é dar crédito. Identificá-las é glorioso, né? Mas eu quero concluir com vocês, trazendo aquilo que eu penso ser a maior importância. A maior importância é identificar o problema no seu nascimento, no seu início, a fim de que a solução seja apresentada no início. E é isso que acontece aqui nessa comunidade que nasce, né? Para que a gente não tenha depois uma igreja, um grupo com um problema muito grande. Infelizmente, nós como igreja, nós ou fechamos os olhos para isso, ou deixamos tudo por conta de Deus, aquilo que nós podemos fazer, ou nós dizemos para nós mesmos, eu não tenho nada com isso, né? A palavra de Deus nos ensina o seguinte: se o teu irmão pecar, vai você só e fala com o seu irmão. Se ele não te ouvir, leva mais um. E se ele não te ouvir, comunica a liderança. Isso é solução de problemas, né? Eu não sei o que houve, ou o que tem havido com a maioria de nossas comunidades, em que os problemas causam tanto transtorno, porque a liderança é a última a saber, né? Então, encerro trazendo mais uma vez à memória o tema: como fazer do problema uma oportunidade de crescimento, identificando primeiro, trazendo a liderança, enxergando os que são capazes de ajudar na solução e reconhecendo esses irmãos diante da igreja com honra, né? Isso é muito importante, né? Quero agradecer a oportunidade, tá, Wayne? Quero agradecer a oportunidade. Quero pedir também, sem dúvida, né? Quero pedir à igreja que me permita sair agora, tá bom? Vocês ainda vão realizar aí os finalmente, mas eu tenho um culto ainda em que eu sou o último lá a falar, é um culto de ação de graças. Então, quando eu sumir aqui é por conta disso, tá bom?
Aí eu quero pedir também, irmãos da igreja, reconheça seus líderes que têm trabalhado em soluções de problema, dá-lhes um abraço e diz assim, ó, eu agradeço a Deus pela sua vida, eu identifico você como uma pessoa que traz solução, eu glorifico a Deus pela sua vida, porque eu sei que você é capaz de ver na tua igreja pessoas como esses 7. Há pessoas, talvez você nunca tenha dito para elas assim, olha, Deus te abençoe por conta disso, mas ainda há tempo de reconhecê-las. Honra essas pessoas, e como parte da solução. Fala para elas, né? Não ore só por elas, mas fala para elas, para que elas ouçam isso, né? Olha, você tem sido parte das soluções para com a nossa igreja, eu glorifico a Deus pela sua vida, tá bom? Ao identificar problemas na universitária do Brasil, comunique a liderança. Não se sinta fofoqueiro por conta disso. Se sinta parte da solução, aquele que celebra a paz, tá bom? Peça, no mínimo, se você achar que isso vai causar um transtorno para você, peça para a pessoa ou para o líder que você comunicar o problema, peça discrição. Olha só, eu estou trazendo isso porque eu acredito que vai causar um problema grave, mas eu peço discrição, tá bom? Se você precisar de testemunha, eu sou o último nessa questão, eu quero discrição, né? Porque assim a gente vai tratar dos problemas da igreja no seu nascedouro, antes que eles causem um decréscimo ou qualquer tipo de divisão. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Pastor. Obrigado pela oportunidade. Eu quero Muito crer que obrigada, essa palavra vai fazer os irmãos pensarem e reconhecerem os que honram, né? Eu creio nisso, estou aqui agradecendo a Deus, porque eu creio que o Senhor colocou essa mensagem em seu coração. Temos rendido graças ao Senhor, porque nós temos tido uma liderança muito forte. A nossa liderança tem sido abençoada, a nossa igreja tem sido abençoada em função do trabalho dessa liderança, mas é sempre muito importante que nós estejamos despertados para isso, né? Elogiar aquilo que está sendo feito, ajudar o irmão nas suas dificuldades, né? Um ajudando o outro, a gente cresce, a gente aprende, né? Então, pastor, muito obrigada. Eu creio que o Senhor colocou essa mensagem em seu coração para nos ensinar, para nos tratar, para cuidar de nós. Muito obrigada mesmo, tá? E que o Senhor possa ainda conseguir chegar lá. Aqui perto. Deus abençoe vocês, povo de Deus. Tchau, hein? Dê o nosso abraço na Teca, tá bom? E tudo de bom para vocês. Deus abençoe seu ministério, Deus, pastor. Tá? Fica com Deus também, tá? Muito obrigada. Amém. Lúcia. Irmãos, vamos continuar nosso culto, né? Eu achei muito interessante também a questão o problema é um desafio, e a gente não deve fugir dos desafios, né? A gente está com esse problema de não podermos estarmos juntos, conseguimos resolver o problema de estarmos nos encontrando, né? Então, é muito importante essa questão de não achar que o problema, e vamos passar por cima do problema e acabou. Muito, muito boa mensagem do pastor, graças a Deus. Nós vamos estar ouvindo agora, para encerrar o nosso culto, Vitória em Cristo, do Som Maior. Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da Glória, que do céu desceu e aqui viveu, porque me quis salvar, ouvindo o sofrimento que me padeceu, morrendo. Vitória tem
Amém, irmãos? Vamos orar para encerrar o nosso culto? Senhor nosso Deus, está nos céus, ó Pai de amor, muito obrigado, Senhor, pelo culto que tivemos hoje. Obrigado, Senhor, pela mensagem que tanto falou no nosso coração, que possamos, Senhor, realmente aproveitar todas as oportunidades para estarmos crescendo, Senhor, que a dificuldade não seja barreira, Senhor, seja apenas uma alavanca para que consigamos seguir em frente. Fica com os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nos acompanhando no Facebook também. Guarda a vida de todos e dá-nos uma noite de paz. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Até amanhã, às 20 horas. Amanhã, se Deus quiser. Boa noite, irmãos. Até Vamos amanhã. entrar, né? Boa noite. Todos que não entraram. Lembrando do nosso almoço, né, Wayne? Não esqueça Então, de fazer vamos seus desenvolver. pedidos. Vamos fazer a nossa reserva, né? Almoçar. Oi, Lúcia. Convidem os colegas para almoçar. Só quero saber o seguinte, vai trazer o almoço aqui na minha casa? Eu pedi? A gente conversou sobre isso agora, né, Paula? Foi. A sua casa é um pouquinho distante. Tem que buscar, então. A sua irmã falou que vai beneficiar a sobrinha. Vai trazer só para a Bia? Não, Estelinha, que mora mais perto. É com vocês. Durmam bem, descansem. Boa noite, tchau, gente. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pai, mãe. Bia. Boa noite, filho. Deus te abençoe. Obrigada por tudo, gente. Beijo.